Queria muito iniciar esse vídeo, todo feliz, né, com a vitória, a estreia do Vasco na Sul-Americana, mais uma partida numa competição internacional. Fazia tempo que a gente não jogava uma competição internacional. Tava tudo indo bem, tudo encaminhando para uma boa estreia, uma boa vitória. Gol no início da partida, 2-0 no primeiro tempo, mas infelizmente a gente sabe como que é. E se você não mata a partida quando é necessário, você tende a sofrer no final da partida. E foi exatamente o que aconteceu. O Vasco, eu não vou nem dizer que ele sentou no resultado, sentou no placar, porque apesar do Vasco ter aberto o placar 2-0, e o mais impressionante foram os 3-1 até os 30 do segundo tempo, 30, 32, 33 mais ou menos, eu não lembro exato o momento que saiu o gol do Melgar. Quem assistiu o jogo sabe que o Vasco não teve controle da partida, né? A sorte é que o time do Melgar é muito fraco. E isso deixa o empate ainda pior. O empate com gosto de derrota para mim. Porque um time que abre 3-1, gente, ele não pode se dar ao luxo de permitir que o outro time empate. Sabíamos ali que o time iria sofrer com a altitude, assim como sofreu, né? Na entrevista do Carille ele disse que, né, no intervalo alguns atletas precisaram ali do oxigênio. Isso é natural, na altitude toda a equipe sofre, sempre sofreu, vai sofrer, né? Porque é normal, é ambiente diferente, são, como o próprio nome já diz, são altitudes diferentes, o pulmão não está acostumado, então o atleta vai sofrer. Então, sabendo disso, abriu o placar, 2-0 ali, tá lindo. Era só segurar o resultado. 3-1 maravilhoso. Cara, é inconcebível o time ceder o resultado no final da partida, como cedeu, entendeu? E é triste ver que, tipo assim, uma das características do Carille é justamente o setor defensivo. E o Vasco não tem conseguido se manter com um bom setor defensivo. Porque esses gols tomados no final da partida, não dá para falar que o setor defensivo tem funcionado. E o ponto é justamente esse. Como sabia que o time iria sofrer com o tempo, com o passar do tempo na partida, abriu o placar 2-0, por que não aproveitar? Por que não traçar uma estratégia para o segundo tempo, para que o time segurasse esse resultado, entendeu? Conseguisse controlar mais o jogo, entendeu? E não ficar correndo atrás da bola, porque tipo, se você já não vai segurar, se você já não vai conseguir manter o ritmo, o seu corpo vai ceder à altitude. Imagina você correndo atrás da bola. Teria que mudar a estratégia para fazer com que o time corresse atrás da bola. Você ficando mais com a bola, você cansa menos, entendeu? Isso é básico do futebol. Isso é básico do futebol. Então o que acontece? Não. Aí recua todo o time, aí começa a sofrer um bombardeio de cruzamentos e é nítido, gente. Água mole em pedra dura, uma hora vai sair gol. É fato. O futebol acontece dessa forma, não adianta, entendeu? É raro um time que está ali sofrendo 10, 15 minutos do segundo tempo, no final do segundo tempo, não sofrer um gol no final da partida, entendeu? É raro isso acontecer. E o pior, sofremos dois, não sofremos só um. Tivéssemos sofrido só um, ainda assim sairíamos com a vitória. Mas levamos dois, levamos o empate, entendeu? Por isso que eu acredito que esse empate teve gosto de derrota. O problema é, quem é o culpado desse empate? É realmente o Carille, por ter recuado toda a equipe? São os atletas em campo por não ter entendido ali a situação? Porque, pô, eles também têm essa responsabilidade, porque não dá para tirar essa responsabilidade deles. Eles estão em campo ali. Então, por mais que você tenha que seguir um plano traçado pelo seu técnico, a sua vontade dentro de campo também tem que contar, né? E os gols levados pelo Vasco de cabeça, infelizmente faltou vontade, na minha opinião, entendeu? Então, assim, foi um resultado ruim de tudo? Acredito que não. O empate fora de casa, numa competição como essa, não é ruim. O problema é, se partirmos do princípio que o Vasco estava ganhando de 2-0, o Vasco chegou a ganhar de 3-1, faltava pouco tempo, 10, 15 minutos para o jogo acabar, o Vasco ainda estava vencendo de 3-1, gente. E aí quando acaba, você dá um corte ali na linha do tempo, volta pro final do jogo, tá 3-3. Aí isso de fato
deu uma desnorteada na galera aí, estão pedindo já a cabeça do Carille. E enfim, é isso. Mais uma vez, é preciso mudar de chave. Agora voltamos ao Brasileirão. Temos o Corinthians agora pela frente, que é outra pedreira. Temos dificuldade enorme de jogar lá no Neoquímica Arena, na casa deles. Não vai ser fácil, entendeu? E na próxima quarta, se não me engano, aí já tem Sul-Americano novamente. Então, assim, não vai dar tempo de ficar pensando muito. É preciso trabalhar e ter foco. Ter foco do início ao fim da partida. Ter sabedoria. Não dá para abrir o placar de 2-0, 3-1 e deixar o time empatar no final. Entendeu? Corríamos o risco ainda de, se tivesse mais tempo, talvez o time teria virado, porque no final já estava todo mundo morto mesmo. Entendeu? A altitude pesou, o time pesou, o fato do outro time, do Melgar ter empatado, pesou no mental. Então, se tivesse o jogo ali mais 5, 6 minutos, talvez o Vasco levaria a virada, que seria ainda pior, né? Porque se levarmos em conta que o empate fora de casa não é esse desastre todo, não seria, pelo menos no início, antes mesmo de começar a partida. O problema é justamente o placar que se ofereceu, né? A partida ali que demonstrou tá sendo vencida, ter sido vencida, infelizmente terminou com um empate. Mas é isso. Bola para frente, o futebol não dá tempo para ficar se lamentando o tempo todo. Sábado já tem outro confronto aí importante, que é o Corinthians, pelo Brasileiro. E vamos dar tempo ao tempo, né? Não todo esse tempo, porque o tempo passa rápido e nesse mês agora teremos vários confrontos, várias finais, né? Porque esses jogos de Copa tem que ser enfrentado como final. Não dá para levar esperando que no final a gente resolve, que infelizmente não vai dar tempo, né? Então é isso, galera. Vamos torcer aí para que os pontos sejam acertados, o cara ele consiga colocar a sua característica em jogo ali, que é justamente uma zaga consolidada, um time que sofra poucos gols, né? Porque do meio para frente o time está jogando bem. O Coutinho voltou a jogar bem, assim como todo mundo estava esperando. Tá engrenando. O Nuno foi um achado maravilhoso. O cara tá jogando super bem. O Verratti, não dá para dar muita bola no pé porque ele mata as jogadas. Mas de cabeça não tenho o que dizer, entendeu? Não tenho o que reclamar. O problema está sendo justamente esse. A zaga. Porque temos um ótimo goleiro, mas se a zaga não se une ali, não tem uma sintonia em jogo, a gente vai ficar sofrendo, entendeu? E infelizmente, eu tenho um ponto que o time não pode ser. Um único jogador não pode ser termômetro da equipe inteira, entendeu? E ultimamente tem sido. E o atleta, para mim, que tem sido o termômetro da equipe nos últimos jogos, tem sido o Paulo Henrique, que é um ótimo lateral. Mas assim, ele também ou é 8 ou é 80. Ou ele joga muito bem, ou ele joga muito mal. E nessa, infelizmente, ele jogou muito mal e até aquele pênalti lá, que sinceramente para mim nem foi, mas ainda demos sorte do time ter perdido, ainda tem essa. O Paulinho Paula também, que era um excelente jogador, depois, infelizmente, depois da cirurgia, ele não vem jogando bem. Então temos alguns detalhes aí a ser acertado. Tem que acertar, não dá tempo de ficar pensando muito, é importante trabalhar, colocar a cabeça no lugar, porque se não acertar a equipe, infelizmente, é provável que o Carille não fique muito tempo no comando da equipe, né? Isso não é bom, não tenho isso como algo bom, porque apesar de não gostar muito do trabalho dele, ficar trocando a roda com o carro em movimento nunca deu certo e a gente tem todos os exemplos possíveis aí. É só perceber a forma que o Vasco sofreu todos esses anos aí com essas inúmeras trocas de treinadores. Mas também não dá para ficar insistindo em algo que não está dando certo, né? Mas assim, tivemos duas partidas, tirando o Campeonato Carioca, lógico, né? Tivemos duas partidas importantes. Vencemos o Santos em casa, empatamos com o Melgar fora, que em tese não é um péssimo resultado. Vamos esquecer que o Vasco abriu, né? 2-0, 3-1, vamos esquecer essa parte. Vamos focar só no jogo fora de casa, numa competição internacional. Então, assim, não tá ruim de tudo ainda.
Então vamos torcer que continue melhorando, que eles continuem se empenhando, que os atletas também entendam a importância de manter o foco do início ao fim, que o Carille consiga impor um jogo interessante, de uma zaga sólida, e que o jogo vá fluir. Eu tenho certeza que vai fluir daqui pra frente. Então é isso, rapaziada. O vídeo hoje é curtinho, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seus comentários, o que achou desse empate no final da partida, o que acha do Carille da agora pra frente, se ele tá na Berlinda, se não tá, se é preciso dar tempo pro treinador trabalhar. Se gostou do vídeo, deixe seu like, e é isso. Até mais.